Muito bom dia. Hoje, domingo 20 de abril deste ano 2025, um dia como hoje, há 2000 anos atrás, de 6 a 9 da manhã, ou seja, na quarta vigília, o Senhor ressuscitou em sua primeira vinda. Hoje comemoramos a ressurreição, ou seja, um dia de vitória. E os evangelhos nos falam daquela ocasião. Vamos ler no Evangelho segundo São Marcos, o que ali nos relata quando aconteceu a ressurreição de Jesus. Diz: quando passou o dia de repouso, Maria Madalena, Maria mãe de Jacó e Salomé compraram especiarias aromáticas para ir ungí-lo. E de manhã, no primeiro dia da semana, vieram ao sepulcro já saído o sol. E recordem esse tema pregado pelo irmão Braz, já saído o sol. Já saído o sol. E aí escreveu 6 a 9 AM é igual na quarta vigília. E nesta outra Bíblia, do lado direito, desenhou uma estrela de Davi e escreveu 8º dia. Vejam, o mesmo que aconteceu 2000 anos atrás, na era da pedra angular, no cumprimento da primeira vinda do Filho do Homem, a vinda do Messias, para realizar sua obra de redenção como Cordeiro de Deus, é o mesmo que acontece em sua segunda vinda, mas como leão da tribo de Judá em sua obra de reclamação. Agora diz: mas entre si dizia: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? E quando olharam, viram a pedra removida, que era muito grande. E entrando no sepulcro, viu um jovem sentado do lado direito, vestindo uma veste comprida, e se espantaram. Em outro evangelho fala que eram dois, um na cabeceira e o outro na parte dos pés. Mas ele lhes disse: não vos assusteis, procurais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou. Olha o lugar onde o puseram. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá diante de vós a Galileia, e ali lhe vereis como vos disse. A obra dele, quando esteve na terra, foi uma obra para realizar esse sacrifício pelos pecados da raça humana. Nessa outra prática, vamos ver o ministério do Messias ressuscitado em sua primeira e segunda vinda. Podem assentar se estiverem em pé. Nesses momentos que estaremos lendo uma porção aqui da mensagem A Ordem da Transformação, que foi pregado 12 de dezembro de 1976 aqui em Cayey, Porto Rico. O Dr. William Soto disse: agora, deixa eu ver por aqui tem algo mais que não quero que nos passe, porque se nos passar, deixa eu buscar por aqui a livreta. Agora, eu tinha lhes lido a 373, agora vamos ler, não lhes tinha lido a 269, agora vamos ler a 271 dos selos. Tudo isso é o mesmo, mas não vamos ler muito, vamos ler aí, diz assim, ou seja, agora vai ler a 271.
Vamos ter aqui essa página 271, vamos ter ela aberta aqui. Aqui ele começa a ler. O que vem sobre o cavalo branco é a palavra e a vida, vindicando com seus santos ressuscitados que vem, vindicado pelos seus santos ressuscitados que vem com ele. Irmão, ele diz, com quem os santos ressuscitados vêm? Com ele, com o Apocalipse 19. E o Apocalipse 19 quem é? Moisés e Elias. Agora vejam que o Apocalipse 19 é Moisés e Elias, ou seja, é o Apocalipse 11. E vejam, na página 363, vamos ali um momentinho. Página 363 do livro Os Selos diz... Agora, regressando um pouco, podemos ver que Jesus disse que isso aconteceria. E lá no Antigo Testamento, Ezequiel também disse como seria. Agora aqui vemos o sexto selo já aberto, e você dirá, isso é algo muito misterioso, como aconteceu? Aqui está a chave, o segredo foram os profetas, porque assim a Bíblia diz, eles o poderão abrir a qualquer tempo e podem fazer o que queiram com a natureza. E fazem o mesmo que fizeram no seu ministério anterior, porque já sabem como fazer. Amém? Do lado esquerdo para cima escreveu a natureza. Quando eu vi isso, me levantei da cadeira e comecei a dar volta no quarto. E eu pensei, oh, quão agradecido estou, Pai Celestial. Ali está, é isso. Eles abriram esse sexto selo. Amém? Observa eles. Se alguém lhes quiser causar dano, fogo sairá de sua boca. A palavra, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, e ele escreveu em cima no dia de Pentecostes. E também fogo, a palavra, procedeu de suas bocas. Aí ele escreveu o ano de Pentecostes. E do lado direito para cima escreveu os apóstolos. E aqui no Apocalipse capítulo 19, vemos a mesma coisa. Viram? Em cima ele escreveu Apocalipse 19, 2 pontos. E embaixo, Moisés e Elias. Em cima desta frase aí. Da sua boca saiu uma aguda espada, a palavra é Cristo que vem e com essa espada aniquila seus inimigos. Correto? Agora ele já vem. Agora veja no livro das 70 semanas de Daniel, na página 142, que corresponde a 123 desta versão. Aqui é o parágrafo 167, devem ser o mesmo. Aí diz assim, agora vocês protestantes dizem, bem, agora isso é isso, mas espere um minuto. Vemos que os protestantes têm uma organização e fazem uma confederação de igrejas, uma imagem à besta, e vão com eles. Aqui vemos que os judeus são chamados a essa confederação, sim senhor. E eles consentem, aceitam, e a Bíblia diz que eles o fizeram. Do lado esquerdo escreveu, os judeus entram à confederação de igrejas. E ele faz um pacto com eles, e na metade da 70ª semana, ele rompe, o anticristo rompe o pacto com os judeus, o seu povo. Porque, agora quando você lê em Revelação 11, que eu enviarei, isso é 11, você está passando agora até o 19, que ele enviará seus 2 profetas, e eles profetizarão naquele tempo, e eles ficarão bravos e irritados com aqueles profetas, e por fim os matam. Do lado esquerdo escreveu, o Apocalipse 11 é igual a 19. Aqui nas 70 semanas de Daniel, ali diz o mesmo que os selos. Isso é correto. E seus corpos mortos permanecerão na praça da cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, onde nosso Senhor foi crucificado, Jerusalém. Isso é correto. E estarão estirados ali por 3 dias e noite. E depois de 3 dias e noite, o Espírito de vida virá a eles, e eles se levantarão e irão à glória. Uma 10ª parte da cidade naquele tempo caiu. Isso é correto?
Vê? O que é isso? Na metade dessas 70 semanas. Aí ele escreveu, na metade da semana 70. Por isso que no livro de Citas, você vê ali naquele lugar onde ele escreveu, que antes de começar a grande tribulação, antes dos 3 anos e meio, os ministérios de Elias morrem, os matam. É antes de começar. E aí em cima ele escreveu, o terremoto da Califórnia, uma 10ª parte cai, porque esse é o grande terremoto da ressurreição, onde, assim como aconteceu na primeira vinda do Senhor, onde nosso irmão Branham nos disse, na página 373, disse, reconhecemos que nos resta pouco tempo e a noiva pode subir a qualquer momento. A qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde está o sacrifício, e então ali será o fim. Já não terá esperança para o mundo, ali será o seu fim. Naquele tempo, a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos aparecerem. Vem? É o mesmo que aconteceu há 2000 anos atrás, com a ressurreição do Senhor, de Jesus. E com a sua ressurreição, trouxe todos os do Antigo Testamento. Agora o nosso irmão William continua dizendo aqui na ordem da transformação. Com quem os santos ressuscitados vêm? Com ele, com o Apocalipse 19, que é o cavaleiro do cavalo branco. E o Apocalipse 19, quem é? Moisés e Elias. Porque o que a 7ª trombeta é para Israel, Moisés e Elias, é o 7º selo, que é a vinda do Senhor para a igreja. É o mesmo. Diz, e por que vem com ele? Porque Moisés e Elias vão à 6ª dimensão quando o matam. E então regressam com todos eles. Então a coisa para o diabo é pior. Agora ele continua lendo. Na página 271. O que vem sobre o cavalo branco é a palavra, é a palavra e a vida, vindicado pelos seus santos ressuscitados que vêm com ele. Agora, como vai desenvolver a batalha? Estou na 271, que nosso irmão ele está lendo aqui, dos selos. Jesus disse, o que crer em mim, ainda que estiver morto, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca morrerá. O que crê em mim, o ressuscitarei no último dia. E lhe darei vida eterna. E aqui no livro em cima escreveu, em um corpo. Isso nos prometeu nas Escrituras. Aí o irmão ele diz, aí você vê como ele cumpre essa promessa. Agora vamos continuar. Aí continuou lendo. Agora aqui Satanás vem pelos 4 cantos da terra com os protestantes, os católicos, e todo marchando para a batalha do Armagedon. E aí do lado esquerdo para cima escreveu Armagedon, aí no livro. Bem, e por aqui Jesus vem do céu e aí escreveu 6ª dimensão, com os santos ressuscitados, a palavra vindicada. Eu sempre tenho falado que se Deus envia alguém, ele respaldará o que ele disser. E o irmão ele diz, e quem ele envia? A Moisés e Elias, e ele o respaldará. Vem? Vai respaldar a quem? A esse homem, a esse instrumento no qual Deus está operando esses ministérios. Continua dizendo, se você é um embaixador, vamos ver aqui no livro, aí ele escreveu, se Deus enviou alguém, ele respaldará o que ele disser. E aí escreveu em cima, Moisés e Elias. E aqui ele menciona, e no livro ele escreveu, Moisés e Elias. Se você é um embaixador celestial, todo o céu lhe respaldará. E o céu consiste da palavra. E aí em cima no livro escreveu, teofania.
Então ele vem com os santos ressuscitados, vindicando que sua palavra é a verdade, vindicando, aí o irmão ele disse, vindicando que a sua mensagem do reino é a verdade. Você viu? Então aí escreveu aqui no livro, ele escreveu, então ele vem com os santos, então em cima onde fala ele vem, aí ele escreveu com Moisés e Elias. E onde fala vindicando que sua palavra é a verdade, em cima ele escreveu a mensagem. Do lado esquerdo, assim para cima, escreveu também embaixador celestial. No outro livro também, no outro livro branco, ele escreveu o embaixador do reino de Cristo, escreveu de Deus. Agora, um pouquinho mais adiante, o nosso irmão nos disse, nessa mesma mensagem que estamos lendo, página 110, parágrafo 962, diz assim, aí ele começou a ler aqui no livro de Citas, cedo ou tarde, vamos ter que nos separar uns dos outros, mas isso não atrapalhará o rapto, não. São privilegiados que se foram, porque vêm primeiro. A irmã lhe diz, os que se foram, os que dormiram, mas eles vêm. São privilegiados porque vêm primeiro. Continua lendo. Os que tenham vivido até a vinda do Senhor. O irmão lhe diz, e vocês conhecem a ordem. E continua lendo. Não estorvarão os que dormiram. A trombeta de Deus soará, tocará. Aí ele escreveu a do ano de jubileu e Moisés e Elias a tocam. E ele continua dizendo, continua lendo. E os mortos em Cristo se levantarão primeiro, então quando nossos olhos olhar os nossos seres queridos, então seremos transformados em um momento, em um abrir de olhos, então seremos arrebatados. E aqui no livro de Citas, do lado esquerdo, quase no final, ele escreveu rapto. E em cima dessa porção 962, da página 110 do livro de Citas, aí ele escreveu a ressurreição e a transformação quando virmos os ressuscitados. A ressurreição e a transformação quando virmos os ressuscitados. O irmão ele continua falando na mensagem a ordem da transformação. Assim que eles virão primeiro e veremos nossos seres queridos, veremos os que se foram e veremos a Moisés e Elias quando vierem. Porque quando vier, não virá só. Ele poderá nos apresentar a nós todos que virão com eles. Porque Moisés e Elias vai apresentá-los? Porque é ele que os irá trazer. Bem, cada um de nós conhecemos, ouvimos o irmão Branham na foto, aí de 40 a 50 anos. E são poucos que têm uma foto de quando ele tinha 25 anos, mas muitos têm. Quantos viram a foto do irmão Branham quando ele tinha 25 anos? Nesta manhã, tem algum aqui, alguma foto dele por aqui nessa manhã? Bom, tem uma foto e tem mais de uma, mas tem uma que saiu em alguma mensagem, na qual aí ele foi fotografado quando era jovem de 25 anos, com todo o cabelo, o seu cabelo ondulado e bem jovenzinho. O irmão William gostava do cabelo ondulado também, porque o cabelo dele era liso, mas uma época ele teve o cabelo assim ondulado, cacheado. Mas depois ele deixou assim liso, mas o cabelo do irmão Branham era um cabelo ondulado, assim como o que eu tenho, assim, que faz voltas. Então, quando ele foi lá na sexta dimensão, ele percebeu que estava jovenzinho novamente. E quando regressar, não vai regressar um velho. Lembro que quando nosso irmão William, em Monterrey, mandou eu pôr a foto dele quando ele era jovem, aí ele disse, assim é que vocês me verão. Ele já estava anunciando que iríamos ver a ele na ressurreição jovem, quando ele regressar. Não vai regressar como se foi um homem de idade, mas vai regressar jovenzinho. Igualmente Moisés e Elias, quando esse ministério for e cumprir essa profecia e passar pelo paraíso,
não vai regressar com a idade que terá quando o matem, mas vai regressar jovenzinho. E diz, muitos estão esperando que o quarto Elias venha. Eu não sei se estão esperando um velho ou um jovem, mas ele virá. Com quem? Ele vem com Moisés e Elias. Esse evangelho do reino é o evangelho que julga todos os mensageiros. Porque recordem que vai ter um julgamento lá. Ele disse que queria ver a Jesus em uma ocasião que ele foi. Ele disse que o que estava falando com ele disse, ele está mais acima, mas virá a ti e te julgará. E quando ele disse, como assim? E Paulo, ele também será julgado? Vejam, todos os mensageiros serão julgados. Bom, eu preguei o mesmo que Paulo e todos disseram, nisto estamos confiados. E ele disse, se Paulo entrar, eu entro e o meu grupo também. E todo mundo disse, nisto estamos confiados. Agora, lá estão esperando por esse momento, que ainda não aconteceu. Lá ainda não chegou o instrumento, o véu de carne, onde o Espírito Santo estaria operando esses ministérios. Porque se já tivesse chegado ali, então já teria ocorrido a ressurreição, porque são somente 3 dias e meio que estarão ali. E veja o que continua dizendo aqui mais adiante, diz, agora estamos no maior tempo de todos os tempos. Tem uma passadinha pela sexta dimensão a buscar os nossos irmãos. E então eles regressarão, e então o que acontecerá? Então lhes veremos. Lhes veremos todos que tinham partido quando regressarem. Então os veremos, e quando os virmos, seremos transformados. Então será somente uma passadinha que esse instrumento fará lá. Em 2009 ele falou também nessa mensagem, o homem que recebeu as vestes, o cavalo, a coroa do rei e o cetro. 16 de novembro de 2009, em Bogotá, Colômbia, ele disse, o Dr. William Soto disse, ele diz, bom, tudo isso irá fazer o homem que recebe a veste, o cavalo e a coroa do rei. Através desse homem, Cristo vai realizar. Porque será Cristo em Espírito Santo, o Espírito Santo através do instrumento que ele tenha, que ele tiver, operando todas essas coisas. E ele tomará cuidado de que, quando chegar o tempo que ele tiver que partir, será no tempo determinado por Deus, porém serão por 3 dias e meio, umas férias, ou somente um passeiozinho no paraíso. Bem, e aqui em 76, já tinha nos falado disto. E ele disse, tem uma passadinha pela sexta dimensão. Vem. Viram que esse instrumento somente estará 3 dias e 3 noites? Uma passadinha, umas férias. Ou seja, é o único que terá somente esse tempo de férias, vamos dizer assim, porque na sexta dimensão não trabalha, não cansa, não come, não dorme. Lá não faz nada. Bem, então vamos, porque tem muito trabalho. E então vai trazer aí, e aí cumpre plenamente o Apocalipse 19, onde vem com os santos já ressuscitados. Então viram como tudo é simples? E tudo está tão claro e tão simples, mas somente os escolhidos de Deus que serão transformados podem entender essa simplicidade que foi aberta no cumprimento da visão da capa, onde os trovões estão emitindo suas vozes e revelando o mistério da segunda vinda do Senhor. E é dado a conhecer abertamente, e vocês podem ver que alguns não entendem, não compreendem, porque isto tem que ser uma revelação do alto, do céu. Agora vejam que aqui ele tinha falado, nessa mensagem que estamos lendo, a ordem da transformação, que ele tinha falado que Moisés e Elias, assim que eles virão primeiro, e veremos nossos seres queridos, veremos os que partiram, veremos a Moisés e Elias quando vier. Porque quando vier, ele não virá só. Agora, vejam que esse ministério, operado pelo Espírito Santo nesse instrumento, é o que irá lá e estará somente 3 dias e meio. Não é que vai ressuscitar um só, como estão aí pintando, dizendo, ou dando essa interpretação à palavra, que um vai ressuscitar e vai ser morto, irá à sexta dimensão e irá trazê-los de lá. Ou seja, isso é uma confusão que não vai produzir a fé do rapto nos escolhidos.
essa revelação intelectual, com a qual estão acrescentando e tirando a palavra. Lá ainda não chegou o que tem que chegar para que cumpra a ressurreição. Agora, na mensagem, o homem que recebeu a veste, o cavalo e a coroa do rei e o cetro, aqui continua dizendo onde nós paramos, diz: agora, será um tempo determinado por Deus, mas será por 3 dias e meio, umas férias ou só um passeiozinho no paraíso. Recordem que Cristo deu um passeio, fez um passeio no paraíso. Viram? Porque é o mesmo que teve que passar por outro lugar, que não era muito bom, onde teve uma batalha e onde obteve a chave do inferno e da morte, as tomando do diabo. Assim que estamos em um tempo muito glorioso, muito importante, onde temos que ter os nossos olhos espirituais bem abertos e também conhecer as profecias bíblicas para o tempo final, conhecer as coisas que foram faladas pelo reverendo William Branham, porque ele é o precursor da segunda vinda do Senhor, e o Filho do Homem vem com seus anjos. Por isso falava da vinda de Jesus, da vinda de Elias, da vinda de Moisés, e falava das coisas que iam acontecer. O reverendo William Branham fez uma boa introdução. Ele disse que o anjo disse a ele: a sua mensagem introduzirá a Cristo em sua vinda. Portanto, a vinda do Senhor cumprirá conforme foi falado na introdução, na mensagem de introdução. Não sairá nem para a direita e nem para a esquerda. Seguirá pelo centro do cumprimento do que foi prometido. Vamos voltar aqui à mensagem à ordem da transformação e continua dizendo: agora estamos no maior de todos os tempos e tem uma passadinha pela sexta dimensão, buscar os nossos irmãos. Isso ainda não aconteceu porque ninguém foi lá dar uma passadinha lá e ninguém os trouxe ainda. Então eles regressarão e então o que acontecerá? Então os veremos. Veremos a todos que tinham partido, mas regressam, e então os veremos, e quando os vermos, seremos transformados. Agora, recordem que eles já virão transformados. Quando os vermos, eles já estarão transformados. Por isso que o mundo não os poderá ver, como não puderam ver os santos do Antigo Testamento. E quando alguns chegaram a ver alguns deles, Abraão e a Sara, rapidamente eles foram para outra dimensão. Vê? Então vemos que a hora é maior do que nós imaginamos. Então vemos que quando chega esse tempo da ressurreição, nós já seremos a palavra encarnada, mas ainda nesse corpo, nesses corpos sem ser transformado. Quem será a palavra encarnada? E sem que esses corpos ainda estejam transformados? Os escolhidos, os que estarão escutando o ensinamento sobre capa, esses são os que verão o nosso irmão William, o nosso irmão Branham, os que verão a Moisés e Elias, o qual trará todos que estão na sexta dimensão. Eles verão o ministério de Moisés e Elias nesse instrumento. Somente uns dias, um passeiozinho. Vai estar ausente somente uns diazinhos do povo. E aí os que têm a palavra encarnada em toda a sua plenitude nesses dias são os que os verão. Os demais não os verão. Não terão esse privilégio de vê-los aos que vão ressuscitar. Melhor, vão perguntar: e esse juízo divino, não se supõe que teria um rapto? Não se supõe que teria essa promessa? E o que aconteceu? E esses juízos? Viram? O que é afastar das bênçãos de Deus e ir por outro caminho? E não pelo caminho que leva a essas promessas? Pois estão perdidos, e um cego guiando outro cego, ambos caem no buraco. E quando percebam, a igreja noiva já estará na ceia das bodas do Cordeiro e eles na grande tribulação. Lamentavelmente, isso será assim para aqueles que vão ficar. E aí é onde virá o choro e o ranger de dente. Diz: então vemos que quando chega esse tempo da ressurreição, nós já seremos a palavra encarnada, mas ainda nesses corpos. Então, viram? O importante de receber o ensinamento sobre capa, o importante
nesse tempo final, o que Deus está nos dando agora, que é o revelar os mistérios de Deus, o revelar o sétimo selo, que é o maior milagre que Deus está realizando nesse tempo final. Porque sem esse milagre, sem essa revelação, ninguém poderá ser transformado. Depois, por esse motivo, é que poderemos ver a eles, porque somos o quê? A palavra encarnada, e poderemos olhar a outra dimensão e vê-los. E depois, ao vê-los, então, esses corpos mortais serão transformados. Essa é a bênção tão grande que breve cada filho de Deus nesse tempo final terá, porque estamos nos preparando, recebendo todo esse ensinamento sobre Karma, para que assim Deus nos dê essa fé perfeita e seremos a palavra feita carne em plenitude de nós, mesmo estando nesses corpos. Bem, nesses curtos minutos, vimos o ministério do Messias ressuscitado em sua primeira vinda. Para mim foi um grande privilégio, nessa ocasião, poder conversar com vocês sobre esse tema. E logo para as 10 da manhã, estaremos na atividade, louvando a Deus, orando a Deus e louvando a Deus, e recebendo tudo o que Ele tenha para nós nesse dia de hoje, domingo, 20 de abril deste ano 2025. Que Deus os abençoe e os guarde, e também a todos bom proveito, tanto do alimento espiritual que recebemos, como que iremos receber o café da manhã. Os que vão tomar o café da manhã, bom proveito para todos, e que Deus os abençoe e os guarde a todos.